Muito bom dia, papada, jaconeiros, estamos chegando com o Papo Online, aqui na TV Papo by Bitcom, sábado 21 de novembro de 2020. Produção do Ivan Esgaraboto, cinegrafista Leandro Moré, a edição do Telo Gianni e da Sofia Soares, o comercial com Ivo Menegola, o gestor é Kleberson Portela e a direção geral Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. Internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Se liga neste papo. O Papo Online recebe hoje como nosso convidado, nosso entrevistado, Cláudio Júnior Spigolon, ou simplesmente Dinho, presidente da torcida organizada Mancha Verde, e desde 2002, em 2018, assumiu o cargo de diretor de marketing e relacionamento com o torcedor. Dinho, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui na TV Papo. Bom dia a todos, bom dia à imensa torcida do Juventude. Estamos aí, vamos lá. Então, tá pronto para bater um papo? Prontíssimo. Conosco? Literalmente bater um papo. Papo conosco. Cabeça. Então tá, vamos puxar um pouco a tua história aí no Juventude. Entrou no clube em 94, ali começou tudo, é? A minha primeira partida no Alfredo Jaconi foi o Juventude Parma, em 94, né? Eu lembro que a rapaziada toda da rua foi, né? Tinha um mais velho, juntou todo mundo, a galera, e fomos ao Jaconi. Pois é. Bom, depois, 95, no Comando Verde, antiga torcida organizada, aí tu começou a fazer parte da torcida. Isso, daí comecei a ir mais direto ao campo, através do Comando Verde, que era uma antiga torcida do Juventude, eram os amigos do bairro também, os conhecidos do centro da cidade, e o Comando veio a ser extinto depois, né? Aí passou a ser Mancha Verde, aí tu, em 97, ingressou na Mancha Verde. Isso aí, 1997 eu tenho como uma data marcante para mim, porque foi minha primeira viagem, né, fora de Caxias do Sul, que foi aquela viagem que o Juventude jogou no Estádio Olímpico contra o Vasco pelo Brasileirão, né, que acabamos ficando em 5º lugar no Brasileirão de 97. Então aquilo foi muito emblemático para mim, porque foi a primeira viagem e teve esse dado importante, né, que foi o maior movimento de torcidas na época. Grande comboio. Um grande comboio, né? Saíram 153 ônibus aqui de Caxias do Sul em direção a Porto Alegre para acompanhar esse jogo. Pois é, isso é marcante mesmo. Bom, daqui a pouco a gente vai até trazer outros relatos seus aí a respeito desse todo esse tempo, desse envolvimento que tu tens com o Juventude. Mas aí tu assumiu a presidência da Mancha em 2002, de lá para cá, presidente da Mancha Verde. Isso, em 2002 a gente assumiu a presidência, começamos a fazer um trabalho e tal, em busca da nossa sede, já tinha outros projetos também e aos poucos foram se tornando realidade, né? Uhum. Pois é, como é que foi todo esse trabalho? Porque também, como no futebol, as torcidas organizadas passaram a ter assim, uma evolução, né? Passaram a ter um trabalho importante dentro do clube e paralelo a isso, trabalhos sociais que vocês desenvolvem e tal. Mas como é que foi assim, assumir a presidência da Mancha Verde, buscar a sede, enfim, estruturar a torcida organizada? Nós tínhamos uma carência porque a gente existia como torcida, mas não existia juridicamente, né? Então a gente foi em busca da nossa documentação, né? Temos um CNPJ hoje, temos direitos e deveres como todo cidadão, temos um estatuto a cumprir, e nós tínhamos na época uma sala no estádio Alfredo Jaconi, cedida pelo clube, onde é a Pap Store hoje. E então a gente decidiu que a gente devia ampliar para ter uma sede social e recreativa próxima ao estádio, e a gente conseguiu ali um imóvel que é alugado até hoje, né? Desde 2008 a gente tem aquele imóvel alugado e estamos no mesmo local. Uhum. Dinho, e o número de integrantes da Mancha, os prejuízos que vocês tiveram com a pandemia, e também gostaria que você falasse sobre a criação da escola de samba, né, que foi um passo a mais, torcida organizada de futebol e tal, mas veio para o carnaval, veio para o samba, né?
Então hoje a gente tem um cadastro assim, digamos assim, que passou dos 1000 cadastros quando a gente parou de cadastrar as pessoas, né? E a gente fez, paralelo a isso, um cadastro anual que a gente tem das pessoas que realmente são ativas na torcida, que frequentam a nossa sede, que frequentam os jogos. Mas a gente tem lá mais de 1000 pessoas cadastradas. E o número de integrantes é muito relativo, porque depende do jogo, né? Tem jogo que a gente tá lá em 70, 80, daí chega num clássico tem 300, 400, né? Aquela galera que só vai em jogo bom. E da escola de samba, a escola de samba ela foi idealizada, né, na nossa mente ainda em 2002, 2003, quando eu assumi a presidência. Em 2008 a gente conseguiu, né, tornar esse sonho realidade, que era a intenção de popularizar a torcida do Juventude, né, chegar a lugares, né, principalmente nessa cultura de carnaval. Isso já vinha de uma ideia de São Paulo, né, assim como as torcidas organizadas de São Paulo têm grandes escolas de samba, né, investem milhões nesse tipo de negócio, que se tornou um negócio também para eles, e a gente estava indo por esse caminho, mas infelizmente depois da troca de governo em Caxias, que todos achavam que o carnaval dava um prejuízo, né, então se tirou o carnaval para se melhorar a saúde e segurança e não se melhorou nada. E ficamos ainda sem a cultura do carnaval. Mas enfim, e através disso a gente conseguiu elaborar um bloco carnavalesco e mais tarde nos tornamos escola de samba, vindo a ser campeão em 2014, vice em 2015 e o bicampeonato no último carnaval disputado na cidade. Foi 2016, né? 2016 foi o último carnaval. Uhum. E vocês tiveram, assim, prejuízos em função da pandemia, porque vocês também, a receita tem o bar dentro da sede, né? A venda de material, enfim. Então, a gente teve um prejuízo, né, quase que total, porque a nossa arrecadação financeira é baseada no movimento da torcida em dias de jogos, né, principalmente. A gente tem uma loja que vende os nossos artefatos dentro da nossa sede. Então, como não tem jogo, o pessoal acaba não tem o mesmo consumo, né? Aquele cara que comprava uma camiseta, um boné, um adesivo, ele já não vai no jogo, não compra, né? O bar da sede ficou 3, 4 meses, né, devido aos protocolos da prefeitura fechado. Então, a nossa arrecadação financeira hoje é doação dos próprios mensalistas da torcida, né, dos integrantes. É o que nos restou. Claro. Como é que o futebol, tu jogou alguma vez futebol na tua vida? Eu ainda tento. Tanto de futebol? Eu ainda tento, mas eu não tenho todo esse talento, não. Eu jogo na zaga, sim, e mais bato do que tenho talento. Pois é. Bom, essa é uma situação relacionada à torcida organizada, a Mancha Verde, né? Mas assim, tu foi para um outro segmento dentro do clube, que aceitou um convite do clube para se tornar diretor de relacionamento com os torcedores no departamento de marketing. Como é que foi isso? A convite de quem? Como é que tu chegou a esse cargo? Esse cargo foi a convite do professor Mauro Trojan, né, que na época nós desenvolvemos um trabalho porque havia pouco diálogo entre torcedores, principalmente das organizadas, em relação a dias de jogos ali, né? E a gente ainda está num trabalho que é um embrião, que é um experimento que a gente está fazendo e a gente pretende aumentar esse departamento futuramente. Mas relativamente direcionado à questão do pré-jogo isso, né? E como eu aceitei esse cargo, a gente estava ali logo antes do acesso para a Série B. Então teve jogos decisivos ali contra o Imperatriz, teve jogos que antecederam esses jogos, que a gente fez toda aquela movimentação na rua, botamos um palco, tinha lá 5.000 pessoas na rua. A gente começou nesse nosso trabalho de relacionamento com o torcedor de um modo diferente, que era para trazer o torcedor antes para o jogo. Esse foi o principal intuito desse cargo, né? Então deu certo, graças a Deus. No dia do jogo do acesso, eu tive a oportunidade de entrar, quem lembra, no meio do campo com o microfone, consegui alegrar a galera, botar pra cima também, já tava ganhando de 3-0, né? Sim, daí tava confortável, né, Marcos? Foi muito boa a experiência. Não tinha muita pressão? Não tinha pressão, porque se tivesse 0-0 nós tava quase infartando. Mas então, como era um resultado elástico, já dava pra... E eu consegui conversar com aquela mais de 20.000 pessoas, pedir pra ninguém invadir o campo, que isso era fundamental, né? A pedido da CBF, a gente conseguiu construir isso, a torcida aceitou, veio na boa. Então, o trabalho está dando resultado, a gente está continuando nesse sentido. Tá certo. Nós estamos com o Dinho,
que é o presidente da torcida organizada Mancha Verde, mas também é diretor de marketing e relacionamento com o torcedor do Esporte Clube Juventude. Internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Alô, papada, não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais da Bitcom TV, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. E é claro, fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. O Dinho torcedor consegue agora, com essa experiência de se tornar um dirigente, consegue diferenciar e se adaptou exatamente a essa condição de dirigente Dinho. Quer dizer, tu tens mais entendimento das questões do clube. Claro que nós estamos falando do produto principal, que é o futebol, que gera uma paixão, né, e que muitas vezes tem as questões emocionais, porque o torcedor é muita emoção, muita paixão, né? Hoje tu consegue ver as coisas um pouco diferentes desse lado agora como dirigente? Consigo, porque não só por estar nesse cargo, mas ao longo dos anos eu sempre tive muito envolvido dentro do clube, né? Nas ações sociais do clube, eu fui um dos fundadores do Conselho Jovem do Juventude. Então eu sempre disse assim para as pessoas que elas deveriam ver os dois lados, né, da torcida e de dentro do clube como funciona. Então eu não me envolvo no futebol, não me meto no departamento de futebol, não dou pitaco, mas o meu negócio ali é ajudar a galera do marketing no que eu posso. Mas realmente é uma visão diferente, né, Marcos? É uma visão diferente porque a gente sabe que quem está lá, principalmente os diretores ali de marketing, os vice-presidentes, são pessoas abnegadas, que o Juventude precisa deles, né, não são remunerados e dão a vida por aquilo, sempre tentando fazer o melhor. Às vezes não dá, mas então você vê que as pessoas realmente são de coração juventudistas e elas tendem a fazer o melhor pelo clube. Eu citei essa questão da paixão do torcedor, né, da emoção, porque muitas vezes o dirigente toma uma atitude, tem uma ação, tem uma iniciativa, às vezes tem dificuldades também de ordem financeira, porque todo mundo quer ter um bom time, todo mundo quer ter títulos, quer fazer frente à exigência das competições, né? Mas às vezes não dá. Então, por isso que eu citei esse aspecto da questão da paixão, da emoção e essa mensagem que às vezes o torcedor não consegue entender, né? Às vezes as atitudes, né, tomadas por determinados dirigentes não contentam a todos. Mas a gente tem que entender que... Eu sempre procuro olhar para trás, né, Marcos? Eu estava lá quando a gente estava na Série D e eu sempre brinco que eu consegui tirar o cara de cima do poste quando ele foi cortar a luz do Alfredo Jaconi, faltando 2 dias para um jogo. Então a gente viu por onde a gente passou, a gente viu a dificuldade, o nosso clube quase fechou, o departamento de futebol quase fechou o clube e a gente conseguiu sair daquele buraco e hoje a gente está, bem dizendo, no paraíso. Não podemos se contentar, ainda dá para dar um passo melhor. Dá para ir buscar um acesso à Série A, dá para buscar um título gaúcho, tem que, né, encabeçar isso e colocar como meta no ano que vem. Então acredito assim, por mais que se faça, não se quer fazer um trabalho ruim, mas sempre pode ser feito mais. Claro, tá certo, é isso aí. Ainda em relação à Mancha, como é que é o relacionamento de vocês com as torcidas dos grandes clubes de futebol brasileiro? Como é que é essa relação? Pois é, então tudo depende da rivalidade, né? A gente, devido à rivalidade de anos, eu costumo dizer que a gente só colheu o que plantaram lá atrás. Então hoje a gente não consegue ter uma boa relação com organizadas do Grêmio, do Inter, do Caxias, que é nosso rival, e algumas pelo Brasil que se desenvolveu uma rivalidade. Mas a gente tem grandes amigos pelo Brasil, né? A gente tem amigos em Curitiba, do Coritiba, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Santa Cruz de Recife, a galera de Rio Grande, de São Paulo de Rio Grande, são grandes amigos dentro do estado, o Avaí. Então são torcidas que quando vem para cá, a gente recebe na nossa sede, somos bem recebidos na sede deles. Então isso também faz parte de uma cultura de torcidas no Brasil, de torcidas organizadas, e a gente acabou que, graças ao Juventude, graças a essas amizades, a gente conseguiu conhecer o Brasil todo aí e um monte de gente legal. Claro. E as ações sociais que a torcida a Mancha Verde faz? Então, a gente tem um foco nas ações sociais diretamente voltado à comunidade, né? Normalmente a gente faz Páscoa, Dia da Criança e Natal, né? Recentemente a gente fez na zona leste da cidade, Diamantino, lá no Cruzeiro, na Pedreira,
pessoal nosso, que são nossos integrantes da Zona Leste da cidade, fizeram lá uma arrecadação e a distribuição de doces, brinquedos, sortearam bicicletas, sortearam até um notebook foi sorteado na comunidade mais carente lá da Zona Norte, da Zona Leste. E normalmente a gente foca também em ajudar o Juventude. O Natal Jaconeiro é muito importante. O Natal Jaconeiro, que é executado pelo Conselho Jovem do clube, a gente sempre ajuda também, porque é necessário muito envolvimento de pessoas, então são mais ou menos direcionados a isso. Uhum. Como é que funciona o papel de vocês, em especial o teu papel, justamente no sentido de consolidar a torcida, de buscar novos integrantes, do torcedor que não faz parte da organizada simpatizar com o Juventude, torcer pelo Juventude? Como é que é esse trabalho? Porque não é fácil, né? Há uma concorrência com grandes clubes e tal, e até uma questão de cultura no Rio Grande do Sul, a questão da grenalização e tal, mas como é que é feito, como é que vocês fazem esse trabalho de convencimento, de trazer mais torcedores para o Juventude? Nós sabemos, né, Dinho, que naquele período em que o Juventude esteve com a cogestão da Parmalat e com os títulos, houve uma geração enorme de jovens torcedores que hoje são torcedores somente do Juventude, né, ferrenhos do Juventude. Eu sou um desses, né? Eu sou da geração Parmalat, que eu digo porque foi a oportunidade que eu tive de ir no estádio de futebol. E eu trago a minha experiência e eu passo isso para os nossos integrantes. Porque hoje em dia o que acontece? A galera torce para o que está na televisão, né? O granalismo. O do eixo Rio-São Paulo, mas o momento que você traz um menino ou uma menina até o Alfredo Jaconi e ele sente aquela emoção de estar próximo do alambrado, de poder fazer parte daquele ambiente, com certeza ele vai mudar o sentimento dele. E conhecer a estrutura que tem. Conhecer a estrutura do Juventude e a importância que tem de torcer para o clube da cidade. Então eu digo, o Juventude é um clube formador de atletas e a Mancha é a torcida que forma torcedores e os torcedores puros. Então, às vezes, a gente pega lá um menino que está lá com 12, 13, 14 anos. Eu não sou muito ligado ao futebol, eu torço para tal time porque eu vejo na TV. Não, peraí, vem cá. Vem cá que nós vamos te mostrar o que realmente é ser um torcedor. Porque o torcedor é aquele que gira a catraca, né? Quem tá na frente da TV é telespectador. É isso aí. Muito bem, nós estamos com o Papo Online aqui pela TV Papo by Bitcom. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. Internet fibra Bitcom, internet fibra Bitcom. 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Episódios marcantes nessa história toda aí, o Dinho. O que tu lembra de episódios marcantes assim, que não saem da tua memória, né? Estão registradas na tua memória? Olha, nenhum fato do Juventude, nenhum título do Juventude foi tão marcante, acho que como aquele jogo do Londrina, que todo mundo lembra aqui. O gol do Zulu gol do Zulu no final. A emoção que a gente sentiu ali. 2 gols do Zulu. 2 gols. Inexplicável. E o acesso em Fortaleza. Eu faço esse registro porque eu não consegui ir em 99 no Maracanã, porque eu era menor de idade, minha mãe não deixava. Em 94 eu estava aqui presente no acesso também para a Série A. E em 98 eu estive no Beira-Rio, no título gaúcho. Mas essas duas datas, do jogo contra o Londrina no Jaconi e lá em Fortaleza no acesso, isso foi inexplicável para mim. Pois é, situações importantes do clube, né? Títulos, e isso realmente fica assim marcado. E dessas situações que tu viveu, assim, teve a que mais realmente chamou a tua atenção? A que mais me chamou a atenção e mexeu comigo realmente foi aquele jogo do Londrina, que nós estávamos a um passo de sair daquele inferno que era a Série D. Então, depois, mais tarde a gente teve... todo um contexto, né? De todo um contexto. Disputar a Série D, mas antes teve que disputar a Copinha, teve que ser campeão da Copinha. A gente foi a Pelotas, tivemos que ganhar do Brasil lá, né, que é muito difícil. A gente teve ganhando uma Copinha para poder classificar para jogar a Série D contra o Lajadense, num campo escuro, naquele contexto todo de que o clube ia fechar. Se a gente não saísse daquilo... Então, eu valorizo muito aquilo porque a gente teve na parte ruim do negócio, né? E depois, quando a gente passou do Metropolitano naquele empate lá,
e veio aquela garoa e a torcida invadiu o campo e ficou deitada no bandeirão, milhares de pessoas. Aquilo ali é o que eu tenho de mais marcante para mim no Juventude. Pois é, rapaz, tem o clube como o Juventude tem história, não poderia ficar onde estava, né? Mas é difícil, quer dizer, eu costumo dizer que essas divisões inferiores, essas séries inferiores aí do Campeonato Brasileiro, por exemplo, a Série C é praticamente o subsolo 1 e a Série D é o subsolo 2, né? E em determinado momento o Juventude não tinha calendário nacional, né? Teve que fazer uma frente como favorito pela representatividade da Juventude dentro do campeonato, dentro do futebol gaúcho, né? Ganhando uma copinha, que era uma competição que tinha outros clubes tradicionais também na competição. Mas, enfim, conseguiu. Quem sabe lá nós vamos para um jogo rápido agora. O que tu acha, Odinho? Vamos lá. Quanto tempo tu tem mesmo de Juventude? De 94? Calcula comigo aí, Marcos. Você é bom de matemática? Eu não sou muito bom nessa matemática, mas eu acredito que 26 anos. É mais ou menos, não mais, né? É mais 36 anos, né? 26 anos. 26 anos. 94 para 2020, 26 anos. Nós somos muito bons de matemática, né? 26 anos. Jornalista não é muito bom de matemática. Bom, o melhor jogador que tu viu atuar com a camisa do Juventude? Tu vai dizer, tem muitos. Eu sei que tem muitos, mas sempre tem pro torcedor sempre tem um especial. Melhor jogador mesmo, eu considero dentro e fora das quatro linhas o Lauro. O Laurinho, por toda a disciplina, por todo o empenho que ele teve com o Juventude e por tudo que ele carrega, né? Lembrar do Lauro e não lembrar do Juventude e vice-versa é a mesma coisa. Então o Laurinho para mim é meu ídolo. Então tá. E o melhor técnico? Teve alguns, né? Alguns que voltaram, mas para mim o Lisca é surpreendente porque ele conseguiu fazer um trabalho no Juventude e levar o Juventude ao acesso num clube que tinha 6 meses de salário atrasado, um clube que não tinha café e fruta no vestiário, um clube que mal tinha um ônibus. Para quem não sabe, o Juventude foi de ônibus jogar contra o Metropolitano, uma partida decisiva em Santa Catarina, porque não tinha como pagar a passagem aérea. Então, dentro desse contexto, para mim, quem tirou leite de pedra, como se diz, foi o Lisca. Opa, o Lisca, que atualmente está fazendo um bom trabalho lá no América Mineiro. O que tu, olhando para frente, para o futuro, assim, o que tu projeta do Juventude? Eu sei da ambição, né, que a diretoria do clube tem, que os torcedores também têm, que é alcançar a primeira divisão nacional, a Série A. Mas eu acredito que o Juventude ainda pode ir mais longe se conseguir se estruturar dentro do próprio clube, e que é o que está acontecendo agora, né, melhorando as suas áreas. Isso aqui, esse programa que a gente está participando é prova disso, que isso era um projeto que se tinha anos atrás e graças a Bitcoin TV, graças ao marketing do Ju, conseguiu se colocar em prática, né? Então eu acho que o Juventude se organizando internamente, consequentemente financeiramente, vai chegar a voos mais altos. Porque o segredo está aí, né? Organização, estruturação, porque não está sendo fácil fazer futebol. Não está sendo fácil, não tem patrocínio, né? Não tem dinheiro. Então, se a gente conseguir acertar essa porcentagem que é na estrutura do clube, com certeza vai refletir no futebol e a bola vai entrar. É isso aí. E, por fim, Dinho, o significado do Juventude na tua vida, hein? O Juventude realmente é tudo na minha vida, né? Eu trabalho, eu estudo, mas todas as horas vagas que eu tenho, eu consigo estar no clube, próximo do clube. Eu achei um jeito agora de ver o jogo lá, vestido de mascote. Pois é, outro dia te flagraram. Me flagraram, flagrou. Descobriram minha identidade. Como o periquito. Então, cara, eu não ia no Juventude. Eu vou todo dia no Esporte Clube Juventude, eu confesso. Todo dia eu vou, nem que seja para dar uma passada, uma olhada, se não tem um papel no chão, às vezes seja ser meio doentio. Mas eu vou lá, eu olho se está tudo certo. Se eu vejo uma luz acesa, eu passo lá à noite, eu ligo para a guarita para apagar. Se eu vejo um portão aberto, eu ligo para fechar. Eu me preocupo muito com o Alfredo Jaconi, com a estrutura do clube. Então o Juventude, tenho certeza que faz parte e vai fazer sempre parte da minha vida. Em algum momento assim passou pela tua cabeça que ou tu tem essa ambição ou não, enfim, mas é uma coisa de torcedor. A gente já acompanhou muitos casos no futebol.
se tornar o presidente do clube? Hoje não, eu não tenho essa ambição. Sim, mas olhando para o futuro. Olhando para o futuro, talvez quando eu tiver, né, numa condição também melhor na minha vida, depois que eu terminar os meus estudos, estiver formado e eu tiver, né, na tranquilidade, como se diz, com certeza eu vou vou querer colaborar com o clube. Não efetivamente sendo presidente do clube. Se tiver que ser também, né, a gente é um soldado a favor do Juventude. Né, mas acredito que até lá eu vou conquistando os espaços devagarinho, colaborando onde eu posso, mas principalmente voltado para a torcida, que é o meu chão. Eu consigo falar a linguagem da arquibancada. Isso é muito importante. E é importante também essa questão da renovação dos dirigentes, né, Edinho? Isso aí, a gente torce muito para que mais pessoas se aproximem do clube, porque a gente critica tal, e quando a gente chega lá a gente vê o quão difícil é fazer as coisas acontecer. Então eu digo para o torcedor, se tu tem realmente vontade, venha, faça parte do clube, chega lá, se ofereça para fazer qualquer coisa. Às vezes pode começar pela pintura da arquibancada, que eu cansei de fazer. As últimas 3 vezes aí a gente conseguiu pintar a arquibancada, melhorar os espaços de acesso. Tudo que o torcedor puder fazer para contribuir com o clube, ele tem que fazer. E não pensar só em ser um grande dirigente, e ir lá e fazer contratação para o futebol e ficar nos refletores, né? A gente tem que pensar em começar de baixo e fazer o mínimo, para depois alcançar outras coisas, né? Tá certo. Você é acadêmico de Direito. Bem aí, então, o doutor Cláudio Júnior Espigolon ou doutor Dinho? Não, doutor Cláudio Júnior Espigolon. Muito bom. Se tudo der certo, né, daqui 2 anos e meio eu vou estar formado e eu pretendo seguir nessa área, gosto muito, sempre tive apreço por isso. Depois do Estatuto do Torcedor, então, né, a gente tem uma relação muito boa com as autoridades, que é a Polícia, o Ministério Público. Então, as leis que compõem o Estatuto do Torcedor são aplicadas diretamente para o torcedor, e a gente que está nesse ramo de ter o relacionamento com o torcedor tem que saber das leis, tem que seguir nesse caminho. Então tá, tu pode deixar uma mensagem aí para os teus companheiros de organizada e para o torcedor do Juventude em geral. Então, a torcida do Juventude, eu peço mais uma vez, como eu peço sempre, acreditem, tenho no coração que o Juventude pode chegar, a Série A está próxima, tem muito trabalho pela frente ainda, é jogo a jogo, mas se a gente não criar um ambiente de positividade, a gente não vai chegar. E se todo mundo construir isso, o objetivo está bem próximo. Então vamos lá, vamos torcer, vamos acreditar. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, Obrigado. Pela entrevista aqui na TV Papo by Bitcom, no Papo Online desse sábado, Dinho. Obrigado, valeu. Tá certo. Ficamos por aqui com o Papo Online desse sábado, dia 21 de novembro, com a produção do Ivan Esgaraboto, cinegrafista Leandro Moré, a edição do Telo Gianni é da Sofia Soares, o comercial com o Ivo Menegola, o gestor Cleberson Portela e a direção-geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Mas não esqueça, fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Papos e Jaconeiros, vocês são todos nossos convidados a curtir e compartilhar o Papo Online em nossas redes sociais. As redes sociais da Bitcom TV, da TV Papo by Bitcom. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo sábado com o Papo Online. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida. Outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado no peito